Olá, sejam bem-vindos a mais um Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje vamos dar continuidade ao projeto de leitura conjunta de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas antes da gente começar a falar propriamente do livro, vamos lembrar das nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, no @estalagempodcast, e no Twitter, @estalagempod. Quase que eu esqueço. Se você puder piramidar um amigo, você vai ajudar muito a gente. Vamos espalhar a palavra do Estalagem. Divulga a gente nos seus stories, no seu Twitter. Manda no WhatsApp dos seus amigos. Falem bem da gente pra eles. Pra que mais pessoas conheçam o podcast, que a gente possa trocar uma ideia sobre os livros, enfim, sobre todas essas temáticas que a gente vem falando. Se vocês gostarem desses episódios, né, desse episódio especificamente, ou dos últimos que a gente já gravou, mandem e-mail pra gente no estalagempodcast@gmail.com. A gente quer muito saber o que vocês estão achando. E a gente também tá no YouTube, então se você gosta de escutar podcast por lá, não se esquece de dar o curtir e assinar o canal. Isso ajuda muito a gente a ter um alcance maior e chegar em mais ouvintes. E, Carol, vamos conversar um pouquinho. A gente chegou no 9º episódio do Estalagem. Você achava que a gente ia chegar tão longe? Olha, amiga, eu esperava que sim, porque a gente fez todo um planejamento, né? Sim! Nossa, nós somos muito eficientes, porque a gente tá quase no final da primeira temporada e tá dando super certo. Tudo que a gente planejou tá saindo bonitinho, direitinho. Eu tô muito orgulhosa. A gente tá a passos lentos, mas a gente tem tido feedback de algumas pessoas, alguns ouvintes que estão gostando bastante, e isso motiva muito a gente a continuar. Então, se você gostou de algum episódio, se você teve alguma ideia, assim, enquanto escutava e queria compartilhar com a gente, não deixa de comentar, porque quem sabe num próximo episódio a gente não vai estar lendo aqui o seu recado. E lembrando que todas as informações sobre o episódio, sobre os livros que a gente tá falando, sobre o próprio Estalagem, estão na descrição do episódio. Você encontra ela na descrição do agregador que você tá ouvindo, né? Pode ser no Spotify, no próprio Anchor, que é o nosso site de hospedagem, pode ser na Amazon Music, enfim, em qualquer agregador, no próprio YouTube, na descrição do vídeo, também vai estar lá essas informações todas, tá? Então pode escutar o episódio com calma, porque todas as descrições dos livros que a gente comentou vão sempre estar lá para você pegar a referência depois, se quiser comprar o livro, ler e pesquisar sobre esse livro em outro lugar. E só para quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio, esse projeto de leitura, a gente tem feito comentários, né, análises dos capítulos do Jonathan Strange e Mr. Norrell. Esse aqui é o nosso 9º episódio e o 3º desse projeto de leitura, então a gente tá aqui comentando a respeito dos capítulos 7, 8 e 9. Vamos falar aqui um pouco sobre o que é que estava acontecendo anteriormente, né? Nessa primeira parte, que é o livro do Mr. Norrell, a gente conheceu o Mr. Norrell, né? É um dos nossos protagonistas, e ele era um mago recluso que morava em York, e o objetivo de vida dele era trazer a magia de volta à Inglaterra após 300 anos que a magia não era mais praticada. Ele percebe que York, né, não vai trazer para ele esse reconhecimento que ele precisa para levar ao fim essa empreitada dele, então ele decide ir para Londres, mudar-se para Londres. Só que o que ele encontra lá, a situação que ele encontra por lá é muito diferente do que ele imaginava. Em York, ele era uma pessoa respeitada, e quando ele chega lá em Londres, ele percebe que não é bem assim e que não é fácil impressionar os londrinos. Então, vamos seguir adiante aqui, chega de conversa e vamos para o capítulo 7, uma oportunidade pouco provável de se repetir. Depois desse primeiro encontro catastrófico entre o Mr. Norrell e o Sir Walter Pole, a gente inicia esse novo capítulo com o Drollas trazendo a notícia de que a senhorita Wintertown, a Emma, ela estava morta. Ele chega de uma maneira até um pouco rude falando da morte dela, né? Mas é o Drollas, então a gente já sabe o que esperar dele, né? Ele comenta que o Sir Walter estava acabado, né? Porque ela morreu e levou o dote dela junto, né? Então, assim, ele até comenta, se ela tivesse escolhido, assim, sei lá, uns 2 dias depois pra morrer, tudo seria diferente. Enfim, ele fala que o Sir Walter tá abaladíssimo com isso e que ele não ficaria surpreso se no dia seguinte ele se suicidasse. Tenso, né? Muito. O Mr. Norrell, ele fica muito abalado quando ele recebe essa notícia,
Por mais que ele tivesse estado há poucos dias, né, há pouco tempo com o casal, ele realmente não esperava que ela fosse morrer, apesar de ter notado que ela tava doente. E ele ficou abalado, né, por isso e também pensando no que ia acontecer com o Sir Walter, né, já que ele não tinha esse casamento e ele via no Sir Walter a pessoa que ia colocar ele em contato com essa esfera política que era onde ele pretendia estar nesse momento. Ele comenta até que não esperava por isso. Poxa, não esperava que ela fosse falecer assim tão jovem. E o Drawlight, ele corrige dizendo que, na verdade, isso era até esperado. Todo mundo imaginava isso porque todo mundo era ciente de que ela andava bem doente. O Drawlight, ele conta uma fofoca lá, toda deturpada, aquela velha história, né, de quem conta um conto aumenta um ponto. Ele pega, assim, várias fofocas diferentes juntas pra fazer o ponto dele, né, que ela tava doente e que era de conhecimento geral isso. Ele junta várias fofocas juntas pra falar, pra provar o ponto dele, de que a Emma, ela tava doente há muito tempo e que todo mundo sabia disso, menos a mãe dela, que era uma pessoa que tratava a filha como se a filha fosse o espelho da perfeição, então pra ela não tinha como essa menina perfeita ficar doente, né? A senhora Winterton, ela era incapaz de reconhecer que a filha estava doente. Ela se fazia de cega, né, diante de todos os sintomas de doença que a filha apresentava. Aí a gente descobre, então, o que é que estava por trás daquela situação desconfortável, estranha que o Mr. Nora presenciou quando ele foi ter esse primeiro contato com o Sir Walter Poe, né? Que ele sentia que as pessoas estavam ali fingindo que ela não estava doente. Então a gente aqui vê que muito provavelmente isso era uma coisa da mãe dela, uma coisa imposta pela mãe dela que se recusava a admitir que a filha tinha problemas e que ela precisava de ajuda. Tem um momento lá que ele chega a dizer que provavelmente ela nunca nem foi consultada por um médico, o que é bem tenso, né? O Lascelles, apesar de ser uma pessoa bem debochada, comenta que talvez se ela tivesse já se casado, talvez o tratamento que ela fosse receber do Sir Walter tivesse sido melhor para ela, porque ele era um homem sensato e provavelmente não deixaria de fazer tudo o que tivesse ao alcance dele para que ela recebesse os tratamentos médicos que ela precisava. Nesses capítulos, a gente, principalmente no último, a gente vai ter outras perspectivas a respeito do Sir Walter, né? No final do episódio passado, a gente ficou conversando e ali tentando entender qual era a intenção dele, se ele realmente não se importava com a Emma, se ele estava interessado só no dinheiro dela, enfim. E aqui eu acho que eu cheguei a algumas conclusões, mas essa parte eu fiquei me perguntando, né? Se o Lascelles, que é uma pessoa horrorosa, conseguiu ver ali uma boa intenção não uma boa intenção, mas como é que eu posso dizer, assim, que olhar pro Sir Walter e pensar que ele poderia ser um cuidador melhor do que a mãe, seria isso um atestado de que ele era uma boa pessoa? Ou será que era simplesmente machismo, sabe? Se, tipo, a mãe não presta, não sabe de nada, um homem nobre, um político, provavelmente iria cuidar melhor da moça doente. Eu fiquei me perguntando um pouco sobre isso. Vindo do Lascelles, eu acho que é sempre bom a gente esperar o pior. Mas, enfim. Eu não sei se nesse caso específico, né, porque é levantada essa questão, assim, de que ninguém na cidade sabia que ela havia sequer sido consultada por um médico, né, acompanhada por um médico. Se isso de fato for verdade, é bem provável que ela tivesse em melhores condições se ela tivesse ficado com o Sir Walter, né. Acho que dá pra chegar nessa conclusão facilmente, né. Mas como a gente vai ver mais lá pra frente de que elas são pessoas bem discretas, é muito provável que talvez ninguém soubesse que ela foi medicada ou consultada, porque, enfim, isso não é da conta de ninguém, só delas, né? Sim. Eu fico um pouco na dúvida, mas a gente lembra da descrição do capítulo anterior, na cena, né, que o missionário vai encontrar com eles, que a Emma tá lá deitada, o quarto tá todo escuro, mesmo que ela esteja, enfim, adoecida e tossindo, tá todo mundo fingindo que nada acontece. Realmente, o narrador, ele dá a entender que, assim, é uma coisa que tá encoberta, né? Como se fosse uma informação que aquelas pessoas ali presentes não querem lidar. A gente vê que agora que provavelmente isso vem muito mais por conta da mãe da Emma, né? Mas não sabemos o quanto o Sir Walter, ele foi conivente com isso, né, já que, enfim, ele estava interessado no casamento, ele precisava do dinheiro, então talvez cuidar da saúde dela não fosse tão importante como agradar a futura sogra, né.
É verdade. Isso aí são cenas do próximo capítulo. Exatamente. Não necessariamente o próximo, mas mais pra dos frente. futuros capítulos. O Drolight, então, vai meio que consolar o Mr. Nora, porque ele percebe que ele realmente ficou abatido, abalado com essa notícia. Pegou ele de surpresa. E aí ele é tão maldoso que ele começa a dizer assim, olha, todo mundo fica triste porque ela morreu, ela era uma menina muito bonita, muito educada, elegante, mas assim, ela não foi muito gentil com você, né? Então, ele dá a entender meio que assim, ela não te tratou bem, então, ó, bem feito. O que, na verdade, é bem cruel dele dizer isso, porque, coitado, né? Ela nem tratou o Nora mal. Mas mesmo que tivesse tratado, isso não é motivo pra desejar que ela falecesse, ou então achar que isso é uma retaliação por ter tratado alguém mal, né? E se a gente for comparar aquela cena, né? Comparar o comportamento dela, da mãe dela e do noivo, eu acho que ela foi, dentro do contexto, ela doente, ela foi quem tratou melhor o pobre do Mr. Norrell. Então eu acho essa percepção do Drolight completamente equivocada. Mas como ele é um fofoqueiro, né? Ele tá sempre... E bajulador, né? Eu acho que a questão aqui é muito menos o que a Emma falou, mas ele, sabe, tentar ali, tá levantando a moral do Mr. Norrell, querendo dizer assim, você ganhou. Eu até lembro que ele começa o episódio... O episódio não, desculpa. Ele começa o capítulo dizendo que a vingança do Mr. Norrell chegou, como se, tipo, o fato da menina ter morrido significasse que aquilo era uma vitória, porque eles disseram não pro Mr. Norrell, bem feito que ela tenha morrido. Gente, é uma pessoa! Sim. Eu fiquei horrorizada nessa parte. A gente já teve várias provas até então de que o Drolight não é uma pessoa muito, muito legal pra se ter, principalmente como inimigo. Com certeza. Porque ele não tem escrúpulos, né? Mas o Mr. Norrell, ele tava muito perdido em pensamentos, então ele nem sequer prestou atenção nas coisas que eles estavam falando, né? Quando ele volta a falar, na verdade, ele parece que tá falando mais com ele mesmo do que com o Lascelles e o Drolight que estão ali na sala junto com ele. Ele fala assim, é muito perigoso trazer alguém dos mortos. Não se faz isso há 300 anos. Não devo tentar. E aí o que a gente tá encontrando é o Mr. Norrell numa crise de consciência. Aquele tipo de magia que ele tava cogitando fazer ali nos mais profundos pensamentos dele era uma coisa perigosa, e não deveria ser praticada por magos respeitáveis como ele. E era exatamente esse tipo de prática que ele estava tentando abolir, né? Ele estava tentando, com todas as forças dele, se desvincular desse tipo de magia perigosa, que ele chamou de pernicioso, né? Isso, nos capítulos anteriores. Mas, enfim, ele se vê aí entre a cruz e a espada, porque fazendo isso, né? Ressuscitando a moça, ele poderia, enfim, cair nas graças do Sir Walter e colocar os planos dele em ação. Então, como o Drolight fala, com um passe de mágica, ele ia estar ajudando, né, o Sir Walter a recuperar esse dinheiro perdido que a Emma representava, trazendo essa jovem de volta, né, morreu tão cedo, e ao mesmo tempo restaurando a magia e colocando ele numa posição privilegiada junto com esse homem importante, esse político importante. Esse momento é interessante porque o Norrell, ele tá mais falando sozinho do que com os companheiros dele, né? O Drolight e o Lascelles, que estão ali na sala junto. E tem momentos que ele fala coisas meio abstratas, assim, pra isso eu vou precisar e não diz exatamente do que, mas no capítulo seguinte a gente vai entender do que ele tá falando. E tudo isso vai se conectar com os capítulos anteriores, né? Com todo o asco, talvez, que o Norrell tem de algumas práticas mágicas, né? Enfim, como a gente vai falar disso mais pra frente, mas não é bem um spoiler, mas é porque ele fala muito nos capítulos anteriores sobre a questão dos criados mágicos, né? Sobre como ele acha isso como ele acha a utilização deles uma muleta, né? Pra alguns mágicos e tal. E aí a gente vai ver que, assim, talvez o Mr. Norrell... Acho que o que a gente tira aqui desse momento é que o Mr. Norrell, ele se vê numa posição super complicada, porque até agora ele tirou os livros de vários magos, ele estava tentando centralizar nele essa figura do mago respeitável, que não fazia certas coisas, que tem coisas que são abomináveis, o Rei-Corvo é abominável, as criaturas mágicas são abomináveis, mas aí chega um momento em que talvez ele precise engolir um pouco o orgulho dele e realmente precise se aliar com
com essas pessoas que até ontem eram terríveis e ele nem cogitava, sabe? A questão é que Tudo em nome das ambições dele, né? Isso, exatamente. E que a gente também tem que pensar o seguinte, até pouco tempo atrás, até quando, quando a história começa, a gente entende o Mr. Norrell como um mago estudioso, um mago dos livros, né? Ele não é um mago das práticas, ele não fica criando coisas e fazendo mágicas a toda hora. E, na verdade, ele julga justamente esse tipo de prática. Então, ele não ia conseguir chegar nos objetivos dele só estudando, só lendo, né? Principalmente porque, como você falou, Carol, ele tava atrapalhando qualquer outra pessoa que pudesse tentar praticar, ou pelo menos estudar o mínimo que fosse de magia. Então, essa hora realmente iria chegar em algum momento. Em algum momento ele ia precisar fazer alguma coisa além de apenas estudar, né? E vamos combinar que, como a gente comentou no episódio passado, foi muito divertido ver as pedras na Catedral de York falando e gesticulando, mas aquilo ali não serve a nenhum propósito, além de talvez assustar ou maravilhar as pessoas e provar que a magia existe. Mas pra ele realmente chegar nos objetivos dele, ele tem que pôr a mão na massa e ir lá e fazer alguma coisa. Nem que seja uma magia que ele não acha que seja correta, né? Hipócrita! Eu vou deixar isso. Maravilhoso. Ai, adoro. Vamos continuar, Carol, desculpa. E aí, continuando como eu tava falando, né, ele fica aí nessa crise de consciência dele e fica, ai, não vou fazer, ai, não posso fazer, mas eu posso fazer, mas eu não quero fazer. O Drawlight, ele aproveita esse momento pra tentar convencer de uma vez o Mr. Norrell a tomar essa atitude, né? Ele fala que isso ia fazer o Norrell famoso em toda a Inglaterra, que ele, se desse certo de fato, ressuscitar a Emma, todo mundo na Inglaterra ia respeitar muito ele. Como que não, né? E o Lascelles, que é uma pessoa cética, ele fala que também, se ele fracassasse, ninguém mais ia querer saber dele, né? E provavelmente nem o Drawlight e o Lascelles. Sim. Alguém acha que essa amizade é verdadeira? Não. Eu acho que não. Tenho certeza que não. O Norrell tá muito dividido e ele chega a pedir conselhos pro Lascelles, que fala assim, olha, minha política é não dar conselhos pra ninguém. E é isso que ele faz, né? Com isso, o Drawlight acaba encontrando o momento certo pra tentar persuadir o Norrell de uma vez por todas, né? Ele fala que uma oportunidade dessas não vai se repetir. Então, o Norrell tem que aproveitar. Pro Drawlight, essa situação é muito simples, né? Ele não entende nada de magia, então ele não deve nem ter cogitado que haveria qualquer preço a se pagar para que uma pessoa voltasse do mundo dos mortos, né? E se houvesse, para ele provavelmente seria uma mixaria, porque os benefícios, né, para todos os envolvidos seriam muito maiores. Então, qualquer preço seria barato demais, tá entendendo? A se pagar frente ao que se iria ganhar com a Emma voltando, né? E seguindo essa lógica dele, o Mr. Norrell provavelmente seria condecorado e a magia voltaria a ser valorizada na Inglaterra como o Mr. Norrell sempre sonhou. Os dois continuam discutindo a respeito dos perigos envolvendo esse feito, e o Drawlight garante, né, puxando ali um pouco o saco do Mr. Norrell, que ele era o único mago capaz de fazer isso. E ele acaba concluindo que se a Emma tá morta, né, assim, não tem como essa situação piorar. O que custa tentar? Como o Mr. Norrell estava ali na crise existencial dele e estava incapaz de tomar uma decisão, o Drawlight resolve pegar as rédeas da situação e resolver tudo por conta dele, né? Antes que o Norrell desista. Então ele vai encontrar com a família da Emma, né? Com o Sir Walter e com a mãe dela para levar a proposta do Mr. Norrell. Depois que ele sai, o Mr. Norrell ele fica assim uns 15 minutos meio atônito, meio sem saber o que fazer. Ele e o Lascelles não interagem muito nesse momento. E depois desses 15 minutos, ele acaba indo procurar alguns livros e fica estudando. Ali, provavelmente se preparando, né, pro que iria acontecer. Pra trazer a Emma de volta. Depois de mais ou menos 1 hora, o Drawlight, ele volta com a notícia, né? A família concordou, o Sir Walter, principalmente, disse que tudo bem, que o Mr. Norrell deveria ir pra lá imediatamente e fazer a sua magia.
Nesse momento, o narrador, ele traz um pouquinho do diálogo que houve entre o Drawlight, o Sir Walter e a mãe da Emma, né, quando ele foi lá levar as intenções do Mr. Norrell. O Sir Walter, ele não estava favorável, a gente sabe que ele não é muito a favor da magia, mas ele só concordou, espere por isso, porque eu não esperava, por conta da intervenção da mãe da Emma, né? A gente, lembrando que ela não tinha uma boa perspectiva sobre magos, no episódio passado a gente conversou um pouquinho sobre isso, ela conta uma história toda triste sobre um mago que era amigo da mãe dela, que, enfim, atrapalhou toda a infância dela, mas que aqui ela conta essa história novamente pro Drawlight com um tom completamente diferente. Ela fala sobre um mago caridoso que ajudou a irmã, que era muito doentinha, e que estendeu por muito tempo a vida dela, né, porque ela, enfim, iria morrer muito antes. A mulher é uma Falciane, basicamente, vendo que ela poderia ganhar alguma coisa ali com o Mr. Norrell, ela mudou completamente a perspectiva dela com relação à magia. Não confio nesse tipo de pessoa, tá? Deixando muito claro. Enfim, ela sendo a mãe da Emma, né, ela acaba meio que convencendo o Sir Walter a concordar, e ele ainda tá meio, sabe, um pouco desconfiado, digamos assim, mas ele acaba concordando. O Mr. Norrell parte, então, pra casa da família da Emma, e ele vai levando a tiracolo Lascelles e Drawlight, né? Ele não tinha essa intenção, mas os dois entram de uma vez na carruagem sem perguntar se podem. Como tudo que eles fazem basicamente, né? Eles são extremamente intrometidos. O Drawlight estava extasiado ali, super animado. Finalmente ele ia ver a magia acontecendo, ele tinha certeza disso, enquanto o Lascelles, ele tava indo, já preparado pra se divertir às custas do Norrell e de todo mundo que tivesse por lá, basicamente, né? Quando eles chegam na casa, tinha um grupo já ali bem grande de criados, as pessoas estavam reunidas, né? Uma boa parte delas enlutada, porque, enfim, vamos lembrar que a Emma morreu, né? Mas a outra parte já tava ali esperando pra ver no que aquela situação toda ia dar. Quando eles entram, a mãe da Emma, ao ver o Mr. Norrell, já demonstra estar extremamente aliviada, ela já vai conversando com ele, meio que puxando o saco, fala que qualquer preço que ele cobrar vai ser pequeno frente ao que ele pode fazer por ela, trazer a filha dela à vida novamente, né? E o Drawlight intervém na hora. É muito interessante ver como ele é rápido, né? Ele vai e fala que não, que ele vai fazer isso de bom coração, em nome da amizade que o Mr. Norrell tem por eles. Não fale de dinheiro de jeito nenhum. Só que ele fala isso olhando pro Sir Walter, que tá numa sala ali um pouco distante, mas que tá observando e vendo a conversa acontecendo. Aí a gente vê que o Drawlight, ele não dá ponto sem nó, né? Tudo que ele faz é pensando, talvez, assim, uns 2, 3 passos à frente, né? Ele não joga, assim, relaxado. Ele tá sempre atento à movimentação de todo mundo. Ele é um cara perigoso, cara. Eu acho o Drawlight um personagem excelente, interessantíssimo, mas ele me dá muito nervoso porque é uma pessoa que dá, tipo, medo de ter perto de você, sabe? Sim. Como eu falei, né, o Sir Walter, ele tava ali mais distante, ele não vem cumprimentar o grupo, apesar de ver e perceber que eles chegaram, mas o Mr. Norrell, ele insiste que quer falar com o político, né, ele quer deixar muito claro o quanto ele gosta do Sir Walter, como ele vai fazer aquilo por ele, é maravilhosa essa cena. Na descrição é até meio patético, porque parece que ele tá sendo arrastado pro quarto enquanto grita: Sir Walter, é por você que eu tô fazendo isso. Eu te amo, Sir Walter. Maravilhoso, maravilhoso. E o Sir Walter, ele tá muito desconfortável com isso, tanto que ele nem vai cumprimentar as pessoas que estão chegando ali pra salvar a vida da esposa dele, por assim dizer, né? Ele tá muito desconfortável com isso, mas o Norrell, ele tá, assim, desesperado. Eu acho que ele realmente achou, essa é a minha chance, eu tenho que deixar bem claro que eu estou aqui, porque eu espero alguma coisa em troca. Exatamente. O Sir Walter, ele acaba não dando muita trela pro Norrell ali desesperado, ele só dá um aceninho, dá um sorrisinho e ponto, acabou. O Norrell continua falando, né, ele garante ao Sir Walter que o que ele vai fazer vai dar certo, mas que ele precisa de solidão pra executar aquela magia. Ele não pode levar o Sir Walter pra presenciá-la, porque, enfim, é algo perigoso, como ele já explicou antes, né? Mas o Drawlight, ele já corrige na hora, intervém, diz assim, olha, se eu fosse você, eu não faria isso.
A gente precisa de testemunhas. Quanto mais gente vê a magia acontecendo, vê ela voltando do mundo dos mortos, melhor. E assim a fofoca vai se espalhar mais rapidamente e com mais veracidade. Porque a gente não quer que aconteça o que aconteceu antes, em que a fofoca errada se espalhou por Londres. Não sei se vocês lembram do capítulo do episódio passado, em que tava todo mundo falando do Mr. Norrell lavando as roupas das pessoas em York, quando na verdade não foi isso que ele fez. Então a gente precisa evitar que isso aconteça novamente. Não que o Drolight tenha alguma coisa a ver, né? Não sei se vocês lembram quem foi que espalhou essa fofoca. Enfim. O Mr. Norrell, ele ignora o Drolight completamente e ele segue pro quarto em que a Emma está. Mas o Drolight e o Lascelles, como são amigos muito próximos, muito queridos, seguem ele e entram no quarto junto. Assim termina o capítulo 7 e a gente parte para o capítulo 8. Um cavalheiro de cabelos de algodão. Lá no quarto tá a Emma, né? Toda ornamentada com joias e é meio mórbido, porque, enfim, né? Ela morreu. O narrador, ele, inclusive, ele duvida, né, se ela se importaria com essas joias no pós-morte, porque, enfim, as coisas não vão com ela. Verdade. Aí, nesse momento, o Drolight e o Lascelles, eles vão observar a Emma, né? O Lascelles ainda não conhecia ela, então não sabia a aparência dela. E ele se impressiona com a beleza da moça, né? Inclusive, ele faz um comentário meio estranho e mais interessante ao mesmo tempo, que ele conclui que ele vai aconselhar todas as moças jovens e bonitas que ele conhece que elas não devem morrer. Eu achei interessante, porque a gente vê sempre o Lascelles sendo meio debochado. E esse comentário é um pouco irônico, mas engraçado, talvez, mas eu achei bem a cara dele, né? É bem a cara dele, exatamente. O Mr. Norrell, que chegara até com postura determinada na casa, ele tá totalmente abalado nesse momento, né? A gente viu toda a crise que ele teve no capítulo anterior, então a gente sabe que nesse momento ele tá com a confiança abalada. Então a gente percebe isso logo pela fisionomia dele. E o comportamento dos colegas no quarto são assim... A descrição da personalidade deles, né? O Drolight tá ali observando a moça, meio que querendo dar conta de tudo, e o Lascelles tá encostado numa parede de braço cruzado, com cara de tipo, eu poderia estar fazendo alguma coisa tão mais interessante. E é engraçado que nessa hora ele fala até assim, né? Que ele tá numa postura que ele costuma ficar quando ele vai ao teatro. Sim. Ou seja, pra ele aquilo é um grande espetáculo. Sim. Ele tá ali pra assistir alguma coisa muito interessante. Uhum. Seja pra rir, seja pro que for. É isso mesmo. É que, na verdade, a sensação que eu tenho do Lascelles é como se todo mundo tivesse ali ao redor meio que pra entretê-lo, sabe? Mas não Sim. de uma forma boa, mas de uma forma baixa, como se... Sim, como se ele achasse que todo mundo era idiota, né? Exatamente. Todo mundo é palhaço e tá fazendo ele rir, mas é uma piada que só ele entende. Sim. Tá entendendo? Nossa, ele é bem prepotente, né? Muito, pronto, perfeito. Prepotente, essa é a palavra. O Mr. Norrell, enfim, solicita que os dois saiam do quarto, né? Ele falou isso pro Sir Walter e ele vai repetir pros dois amigos. Essa magia é perigosa, ele precisa fazer aquilo sozinho. O Drolight vem argumentar novamente que eles precisam estar lá juntos, ele pode confiar nos dois, porque eles vão ser muito discretos, é quase como se eles não estivessem ali. E que, inclusive, eles vão ser as testemunhas do Mr. Norrell, né? Se ele fracassar, quem melhor do que os dois amigos mais próximos dele pra contarem, né, de uma forma épica e muito bonita sobre como aquilo aconteceu. Mas o Mr. Norrell bate o pé. E aí o narrador intervém nesse momento e diz assim, o Drolight, ele fica muito angustiado, porque ele não pode obrigar o Norrell a fazer a magia. Então ele acaba desistindo e saindo. Na verdade, os dois saem, né? O Drolight e o Lascelles. O narrador, ele se compadece nesse momento do Drolight também, porque ele diz que ele tava tão na expectativa de ver a magia sendo praticada, que ele saiu de lá meio decepcionado. E o Lascelles também fica decepcionado, porque ele tava querendo se divertir às custas do Mr. Norrell, né? Como a gente falou antes. O Norrell, então, ele começa a recitar o encantamento. Ele começa a recitar palavras em latim. Inclusive, esse é a única nota de rodapé que a gente tem no livro, porque esses capítulos, eles são bem curtos e eles não trazem nenhuma nota, na verdade, além dessa. Que é mais uma tradução do que uma intervenção, como costuma ser as notas de rodapé. Exatamente. Nos capítulos anteriores, né? Exatamente. Eu acabei esquecendo de pôr no capítulo, mas eu vou ler aqui. O que ele fala é o seguinte: Ó duende, preciso da tua ajuda para esta grande obra. Esta virgem está morta e a família deseja que a vida lhe seja restituída. Em seguida, ele fala o seguinte: Eis a morta entre a terra e o céu. Sabe, ó duende, que te escolhi para esta grande tarefa porque... E aí, uma presença aparece no quarto.
O Mr. Norrell sente na hora, tem uma mudança ali no ambiente. É um homem bonito que surge com cabelos claros e finos que lembram algodão. O Mr. Norrell falando em latim, o homem responde. Só que o Mr. Norrell, ele não entende tão bem latim como ele consegue ler, né? Lembrando que ele é um estudioso, então ele não entende absolutamente nada do que o homem fala. Quando ele fala essa segunda frase que eu li, o homem acaba interrompendo, né? E respondendo em inglês propriamente. Quando o Norrell, ele fala em latim, ele aponta pra morta na cama, né? O cavalheiro de cabelos de algodão, ele observa a Emma lá deitada e ele demonstra uma grande satisfação. Ele se aproxima dela, fica observando ela e quando ele fala algo em latim, ele tá se referindo a Emma. E o Mr. Norrell, como eu disse, ele não entende muita coisa, mas algumas palavras acabam... ele acaba pegando, né? Que ele tá se referindo à beleza, à juventude da moça. Quando o Cavaleiro de Cabelo de Algodão, ele fala, em inglês, né, ele fala o seguinte: preferiu me invocar porque meu gênio para a magia ultrapassa o de todos de minha espécie. Porque fui criado e amigo confidencial de Thomas Godbless, Ralph Stokesay, Martin Pale e do Rei Corvo. Por esse comentário do Cavaleiro de Cabelo de Algodão, a gente entende que ele é um criado mágico, já que ele se relacionou com esses grandes nomes da Era de Ouro da magia na Inglaterra, né? E muito provavelmente ele é bem poderoso, porque ele serviu ao Rei Corvo. E o Rei Corvo, como a gente sabe, é o maior mago que já existiu ali na Inglaterra. O Norrell, então, ele se apresenta, né? O Cavaleiro de Cabelo de Algodão, ele começa a perguntar a respeito do quais são os feitos do Mr. Norrell, né? Enche ele de pergunta. E o Mr. Norrell fala que ele era o maior mago daquela época. E o Cavaleiro zomba dele, né? Dizendo que isso era óbvio, porque se ele estava ali, era provável que o Norrell fosse um grande mago, porque ele não iria perder o tempo dele com pouca coisa. Ele começa sei lá, cutucar o Mr. Norrell, tirar a peruca dele, sabe? É maravilhosa assim, essa parte. Respeito zero. Então ele vai fazendo essas perguntas, né? Pergunta que inimigos ele derrotou, quais são os feitos mágicos dele. Vai fazendo uma série de perguntas e o Norrell, ele responde a única que ele tem respostas, né? Que ele diz que ele aprendeu toda aquela magia sozinho através dos livros. E o cavaleiro olha pra ele com muito desdém por conta disso, de ele só ter contato com magia através de livros. Nesse momento, o Norrell, ele acha que chegou num ponto mais confortável para ele e se anima para falar, porque de livro ele entende. Mas o cavaleiro interrompe ele, não é uma pessoa de querer papo. E o Norrell acaba revelando que ele é a primeira criatura mágica com quem o Mr. Norrell interagiu, né? Sempre, assim, nunca houve outra interação com o ser mágico. E isso agrada bastante ao Cavaleiro de Cabelo de Algodão. Muito provavelmente porque ele vê o Norrell como uma pessoa sem experiência no trato com criaturas mágicas. Então, será que o Cavaleiro de Cabelo de Algodão é uma pessoa que gosta de tirar vantagem, né? Quando se trata de interagir com os magos? Em seguida, eles começam a negociar a respeito dessa recompensa. O cavaleiro, ele quer saber o que é que ele ganha fazendo a Emma voltar à vida. Ele começa falando assim, eu sou muito generoso, eu tô aqui só pra ajudar e você vai ver que as minhas condições são muito pequenas, faz mais bem a você do que a mim. E basicamente o que ele quer é ser o auxiliar do Mr. Norrell nos estudos dele e quer aconselhar ele em todo o tipo de assunto, que é o que não é pouca coisa. Uhum. Ele também quer que o Mr. Norrell deixe bem claro que ele está por trás de quase todos esses feitos mágicos dele. O Mr. Norrell, ele, com algum tato, né, diz que ele não pretende empregar o cavaleiro nem qualquer outra pessoa da espécie dele. E que ele não quer deixar a carreira dele nas mãos de outra pessoa, né? O Cavaleiro de Cabelo de Algodão não recebe bem essa recusa. Ele acusa o Mr. Norrell de ser um ingrato, né? E ele fala assim que ele tinha até ignorado que o Mr. Norrell desconhecia a etiqueta nos encontros com as criaturas mágicas e fica meio impaciente e pergunta, afinal, cadê o outro mago?
que a gente supõe que seja o Jonathan Strange por motivos de profecia, né? E de nome do livro. Isso. Aí ele fala assim, cadê esse outro mago? E o Mr. Norrell fala assim, não tem mago nenhum aqui. Ele tem sim, cadê o seu melhor amigo? Ele, eu não tenho amigos. Que coisa triste, né? Demais. E eu fiquei curiosa porque... Fiquei curiosa não, mas assim, eu achei interessante porque ele até descreve o outro mago, né? Ele fala que ele tem cabelos ruivos, o narigão, o Drolight fica... O Norrell fica, o Childress tem narigão. Todos os meus conhecidos são presunçosos, mas nenhum deles é ruivo, ele não sabe quem é essa pessoa. E eu fiquei assim... É bem interessante esse momento que ele fica, Sim. assim, contando as 3 pessoas ali da convivência dele. E olha, nenhum desses aqui é meu best friend. Não sei de quem que você tá falando. É fofo porque ele considera o Drolight e o Lacerda, sendo que os dois nem magos são, sabe? E nem são amigos do Norrell, mas enfim, ele considera-os, quer dizer que ele agora tem um ciclo até grande de amizades, tadinho. Sim, é isso aí, Mr. Norrell. Você chega lá. Seus miguxos. Como ele não consegue chegar a nenhuma conclusão a respeito de quem é esse outro mago de quem ele tá falando, né? Porque, enfim, não conhece nenhum. E trabalhou muito para que não existisse nenhum, né? Sim. Então ele volta a falar da coitada da senhorita Wintertown. Isso. Como o Mr. Norrell recusou essa primeira proposta, o cavaleiro começa uma contraproposta. Ele fica interessado pela Emma e começa a perguntar a respeito das virtudes dela. Se ela era uma garota interessante, que tinha muitos dotes, que sabia dançar, que sabia falar línguas, enfim. E o Mr. Norrell vai dizendo sim, né? Porque ele acreditava que sim. Que era uma garota rica. Isso. Isso. Supõe-se que uma garota em idade de casar da alta sociedade tivesse todas essas qualidades, né? E aí o cavalheiro faz essa contraproposta de ficar com a metade da vida dela em troca de trazê-la de volta, né? Eles fazem aí uma questão de matemática depois de fazer as contas e chegam à conclusão de que, ok, se ela fosse viver 75 anos, você fica com metade do tempo e ela fica com a outra metade. E aí ia dar tempo dela casar, ter filhos, fazer o que fosse. Pensando bem, né? Ela já estava morta, então metade de uma vida seria melhor do que nada, né? No entanto, a gente vê que o Mr. Norrell ainda tá com a pulguinha atrás da orelha, porque pela experiência de leitura que ele tem a respeito desses tratos com criaturas mágicas, ele sabe que é tudo muito cheio de artimanha, então ele fica tentando ver ali o que é alguma coisa que ele possa estar deixando passar. Nesse momento a gente pode entender um pouquinho melhor como é que é a dinâmica desses acordos firmados entre magos e criaturas mágicas. A gente se perguntou no episódio passado, né, o que as criaturas mágicas ganhavam fazendo essas parcerias. E aqui a gente tem mais ou menos uma resposta, né? Tem uma contrapartida. Então eles concedem um desejo, mas eles recebem algo em troca, né? Eles não estão fazendo favores a troco de nada. Mesmo sem muita experiência com as criaturas mágicas, o Mr. Norrell, ele acha que ele conseguia perceber a astúcia do cavaleiro de cabelo de algodão. Então ele achou assim, eles costumam ser traiçoeiros, mas eu acho que eu tô conseguindo dar a volta aqui na esperteza dele e eu acho que esse é um bom contrato. Ele deixou tudo bem às claras, né? Eles combinam esses 75 anos, porque ele ficou, metade de uma vida, que tamanho é essa vida, né? Ele foi tentando elaborar e deixar esse contrato redondinho, por assim dizer. E aí, enquanto ele reflete a respeito desse acordo, antes de dizer o ok, né? O Mr. Norrell pensa nas consequências usando a estratégia do Drolight, né? Ela ia se casar, Sir Walter sairia da pindaíba e o Mr. Norrell ia ascender como mago. E aí todo mundo sai ganhando, né? Eles fecham esse acordo e o cavaleiro diz que ele precisa de alguma coisa como prova, né? Pra selar esse contrato. O Mr. Norrell sugere que ele leve algumas das joias que a Emma estava usando, mas o cavaleiro ele diz que quer outra coisa. A gente não sabe exatamente o que agora, a gente daqui a pouco vai descobrir, mas por hora vamos deixar quieto isso.
E é um pouco irônico, só um parênteses, né? Que o Mr. Norrell, que tava todo ali calculando e preocupado com todos os detalhes desse acordo, não ter se atentado de questionar o que ele iria levar, então, se não seria uma joia, né? Sim, sim. Ele deixou isso aí de passar. É verdade. Eu acho que ele tava com muito medo, né? É verdade. E aí a gente volta pro Lascelles, né? E pro Drolight, que estavam numa salinha aguardando. E o Lascelles, debochado como ele é, ele fica falando assim que ultimamente ele tem sido acometido por uns desejos de escrever uma peça de teatro, né? E que essa noite que ele passou ali esperando tinha inspirado ele a escrever uma que se chamaria Pena que ela seja um cadáver. Meu Deus do céu. Eu não sei quem é pior, ele ou o Drolight. Mas, né, no caso, como o Drolight não tava, assim, no melhor dos humores, né, ele tinha ficado muito chateado de ter sido excluído da demonstração de magia, ele não tá nem ligando pra esses comentários do Lascelles. E outra coisa, ele se incomoda porque não ofereceram nenhum bolo, tadinho. Esqueceram os dois ali numa sala e a lareira tá quase apagando, ninguém colocou mais lenha. Não ofereceram um chá, um bolo. Isso não é forma de tratar pessoas como eles. Que no fim das contas ele vai se considerar o responsável por tudo que aconteceu, né? Sim, sim. E isso é uma coisa interessante porque, novamente nesse capítulo, é dito que a casa era muito fria, que a casa era muito escura. Então, né, não sei porquê, não sei se isso mais pra frente, vamos ver, né, se isso vai ter alguma implicação, mas por que da casa da família Wintertown ser tão fria e ser tão escura? É sempre, é uma coisa que o narrador volta, tá sempre frisando toda vez que ele fala dessa casa. Eles ficam ali resmungando e acabam tendo que esperar mais um pouco, mas mais ou menos ali por volta de 1h30 da madrugada, passos, né, na escada se anunciam e eles dão de cara com o Mr. Norrell com a cara de que já viu dias melhores, né? Ele tá à procura da senhora Wintertown porque a Emma queria vê-la. Então, né, ficamos sabendo que deu certo. E, enfim, eles vão atrás dos anfitriões, porque tava todo mundo desaparecido. Eu acredito que o pessoal foi tirar uma soneca, não sei. É muito provável. Ou não, né? Porque, assim, eu acho que é um momento bem tenso pra tirar uma soneca. Mas, enfim, abandonaram os visitantes e se tocaram em algum lugar. Mas aí, nesse ponto, o burburinho já se espalha na casa de que a Emma tava de volta, né? Tinha voltado do mundo dos mortos. Vai um grupo e se reúne junto a ela no quarto onde ela tava aguardando, né? E todo mundo ali tá com o aspecto de que eles mesmos também tinham ido para esse mundo dos mortos e voltado. Tava todo mundo com um aspecto horrível. A Emma, ela fica muito agradecida ao Drolight, né? Porque ela considera que sem a persistência dele, talvez isso não tivesse acontecido, né? Não tivesse ressuscitado. E ela pega assim nas mãos do Drolight para agradecer a ele por isso. E ele fica desconcertado, porque ele percebe que tá faltando um mindinho da mão esquerda dela. Aí a gente descobre, né, o que foi levado. Isso. E agora a gente começa o capítulo 9, Lady Paul. O narrador, ele já começa dizendo que uma pessoa bem mais sábia que ele fez a seguinte afirmação. Os jovens, eles costumam ser muito bem tratados, ou quando morrem ou quando casam. Aí você imagina, né, a comoção ao redor da Emma, porque ela fez as duas coisas, inclusive também ressuscitou. Tudo isso em 3 dias. Só um parênteses que, nesse momento, na tradução, novamente, né, o narrador, ele é tratado como no masculino, mas no original, de novo, está author. De novo, né, que é sem gênero definido. A gente continua aí na dúvida sobre quem é esse narrador. Continuando, né, a fofoca, ela também estava se espalhando a respeito do dedo perdido, assim. Seria comum isso, você voltar do mundo dos mortos com alguma parte faltando do seu corpo? Seria só isso que estava faltando nela ou alguma outra coisa que ainda não tinha sido notada, né? Inclusive, a mudança pode ou poderia ter sido não apenas física, mas também na personalidade dela, enfim, né? Morrer e ressuscitar não é uma coisa que acontece todo dia, então ninguém tinha referência sobre como agir, ou sobre como as coisas aconteciam naquela situação. Enfim, ninguém sabia responder, mas a fofoca estava espalhada.
os envolvidos nessa situação toda estavam todos reclusos, né? Como a gente falou antes, a família da Emma, o Sir Walter Poe, eram todos muito... Ai, eu odeio quando a palavra foge. Eu sei a palavra que tu quer. Reservados. Muito reservados, isso. Eles eram muito reservados a respeito, enfim, da vida deles, né? Imagina numa situação como essa. Tem uma fofoca rolando na cidade inteira justamente sobre eles. Então, tudo que eles queriam era se manter resguardados pra não gerar mais falatório, né? Mas o Drolight e o Lascelles estavam indo na direção oposta. Eles estavam ali dispostos a encontrar todo mundo, a cidade inteira, pra esclarecer tudo o que aconteceu. Nunca teve uma semana na vida desses dois mais movimentada. Eles foram pra jantares, almoços, chás, passeios à tarde, enfim. Todas as pessoas que eles poderiam encontrar, eles encontraram pra contar tudo o que aconteceu. O Drolight, ele contava de forma extremamente emocionada a volta à vida da Emma, né? Então, parecia até que ele é que tinha feito a magia acontecer. É como ela deu o crédito pra ele no final do capítulo passado, né? Então a gente... É como se ele considerasse que, no fim das contas, foi ele que fez a coisa acontecer, né? O Mr. Norrell, ele foi só mais uma das pessoas que ele utilizou, manipulou, sei lá, pra que a Emma voltasse à vida. Mas ele foi o responsável. A mãe da Emma, ela não tava nem um pouco satisfeita com toda essa fofoca, com todo esse rebuliço ao redor da filha dela, né? O Sir Walter, sendo um político, ele considera que o silêncio é a melhor resposta numa situação como essa, né? Em momentos de polêmica, de fofoca, em que as coisas não estão muito boas pro lado deles, dos políticos, no caso, você se resguarda, fica na sua, espera a situação toda acalmar, ou melhor, que outra fofoca apareça, que outra situação escandalosa aconteça e a atenção de todos se voltem pra essa outra situação. Enfim, eles ficam conversando ali a respeito do que fazer, de como proceder a partir desse momento, né? E eles lembram de que o Mr. Norrell nunca vai deixá-los esquecer do que aconteceu, né? Eles nunca vão poder deixar essa história toda pra trás. E o Sir Walter, ele fala de forma muito sarcástica que o Mr. Norrell, ele foi muito gentil, esclarecendo a forma como o Sir Walter poderia agradecê-lo pelo que ele fez, né? Às 4 da manhã, naquela madrugada, ele o interceptou ali na escada pra esmiuçar, pra deixar bem claro qual era o plano dele pra vencer a guerra contra os franceses, né? A gente também comentou isso no episódio passado, que a gente tava num momento político muito complicado pra Inglaterra e que o Mr. Norrell tinha planos de usar a magia pra que essa guerra seja encerrada e vencida. Nossa, que falta de tato, né? Total. A pessoa perde a esposa num dia, no outro dia ela ressuscita e a pessoa não deixa passar nem uma hora depois pra já estar comentando assuntos de política, né? Não, e outra, o Drolight, ele teve até um pouco mais de tato do que o Norrell nesse momento, porque por mais que a intenção dele não seja a melhor, mas você vê que ele sabe como lidar com essas coisas sutis das relações, sim, né? Quando ele diz assim, não, a gente não quer dinheiro, que é isso, é em nome da amizade, ele tá querendo dizer assim, olha, você vai ter que pagar em outro momento, mas a gente vai te cobrar. Só que eu não vou fazer isso não agora. Não precisa ser uma hora depois, né? Entendeu? E o Mr. Norrell, ele não tem essa perspicácia, ele não é tão... Enfim... Ele não tem traquejo. Não tem... traquejo. Pronto, ele não tem traquejo social. Ele não sabe muito bem como lidar e ele sempre faz a pior coisa possível, tadinho. Enfim, continuando. O Sir Walter continua conversando com a mãe da Emma e ele explica o porquê que eles deveriam adiar o casamento, mas ela não concorda. Ela diz assim, tá tudo preparado, a comida já tá feita ou tá por fazer. Se a gente for adiar, vai ser pra daqui a 1 ou 2 semanas. Qual o sentido disso? Ela morreu, ressuscitou, casa logo. E eu acho que ela tem um pouco de razão. Né, assim, de todas as coisas, o menor dos escândalos seria esse casamento acontecer às pressas. Então, é melhor que eles casem logo. Até porque o casamento pode servir como um subterfúgio, né? Pra que se fale de outra coisa que não seja dela ter voltado à vida. E aí eles, nessa conversa toda, deixam pra que a Emma decida. Vão conversar com ela e ela diz que tá muito disposta, né? Ela disse que tava tão agoniada de manhã na casa, se sentindo aprisionada, que ela resolveu sair pra caminhar e deu 20 voltas em torno da praça. É interessante essa parte porque era a primeira vez que o Sir Walter, mesmo sendo noivo dela, via a Emma falando tanto, né? Ela tava com a disposição que ele disse que é como se o Mr. Norrell tivesse restaurado não só a sua vida, mas 2 ou 3 vezes mais da quantidade de vida que ela tivera antes.
Que é um cálculo que faz até certo sentido, né? A Emma morreu aos 19 anos. Se ela ganhou mais 75, dividido por 2 ali naquele mundo, e a outra metade com o Cavaleiro de Cabelo de Algodão, a expectativa de vida dela aumentou bastante, né? Então, e o fato também de que ela voltou agora curada da doença em que ela morreu. Enfim, ela está extremamente disposta e, inclusive, ele fala nesse momento que não era seguro ela sair pra caminhar sozinha não, mas só com um acompanhante, com uma acompanhante, na verdade, e que ele se disponibilizava pra caminhar com ela no futuro. E eles têm um diálogo aqui bem interessante, falando sobre as perspectivas dos dois com relação ao casamento, né? O Sir Walter, quando ele a conheceu, ele achou ela uma moça muito inteligente, ele tinha certeza que os dois se dariam muito bem e que eles teriam um casamento completamente diferente dos casamentos ali ao redor deles, né? Enfim, daquela sociedade. E que eles, com poucas horas de diálogo, com certeza criariam uma conexão muito mais forte do que de qualquer outro casal. E só que a Emma, nesse momento, né, quando ele sugere caminhar com ela diz assim, não, deixa pra lá, eu sei que você é um homem muito ocupado, né, eu não espero muita coisa de você, né, como se ela estivesse dizendo que ela tava casando porque era o que era esperado dela, mas que ela não esperava criar nenhum tipo de conexão, que cada um ia só executar o papel que era esperado dele socialmente, mas que nada mais ela tinha expectativa com relação àquele casamento. E que também não era pra ele ter. Se a gente levar em consideração que ela tem apenas 19 anos e ele tem mais de 40, eu até entendo ela pensar dessa forma, né, gente? Ele tem idade pra ser pai dela. Então, é compreensível que ela não esteja esperando que ele seja, sei lá, uma gêmea dela, que eles vão ser, sabe, o casal mais unido, enfim. Ele acaba tendo que sair apressado, né? E eles não concluem essa conversa, mas ele ficou de refletir a respeito dela depois. No dia seguinte, eles, enfim, casaram. Tava toda a cidade, toda a sociedade londrina ali. Tinham grandes figuras da política, enfim. Todo mundo resolveu marcar presença nesse evento, né? Já que queriam ver as pessoas envolvidas nesse feito. Só que acabou que tanto a noiva / ressuscitada como o noivo foram figurantes nesse evento social. Quem acabou sendo o foco de todo mundo foi ali pra ver, foi o Mr. Norrell. E assim a gente termina o 9º capítulo. É o 9º, né? Falei certo. Isso. E agora a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos. Eu estou extremamente curiosa, porque, enfim, o Mr. Norrell conseguiu, né? Daqui a gente consegue entender que as coisas vão mudar pra ele, né? De novo, tá todo mundo falando a respeito dele, como estavam depois da Carta dos Segundos, e eu acho que agora ele não vai deixar a situação escapar das mãos dele, né? Ele vai ser talvez mais ativo e fazer acontecer, diferente do que aconteceu nos capítulos anteriores, em que ele foi deixando acontecer e tal, e perdeu a oportunidade, e quando ele viu a pessoa de quem ele dependia, que era do Sir Walter, disse não pra ele, e ele se viu ali com as mãos atadas, né? Sem ter o que fazer. E eu acho que agora as pessoas estão falando dele no tom que ele queria, sabe? No tom que ele pretendia. Ele não é mais uma pessoa que lavou as roupas da cidade de York num evento aleatório. Ele agora era um mago que havia ressuscitado a esposa de um figurão da política, né? Então, acho que agora ele tá no lugar onde ele queria estar, num lugar de status, né? Ele tá sendo reconhecido ali naquele casamento por outras figuras da política, por figuras do exército, por gente influente, né? Exatamente. Eu acho que esses 3 capítulos, pra mim, eles têm um jeitão muito de transição, sabe? Sim. A gente tinha uma primeira situação, e agora as coisas mudaram completamente e a gente vai pra um outro momento. E eu acho que a gente acertou muito. Não, é dizer que a gente acertou muito em escolher falar sempre de 3 capítulos, porque eu não lembro se a gente falou isso no episódio passado, acho que não. Mas que a Susanna Clarke, ela faz a coisa muito redondinha no 3, né? Tem uma repetição desse número. A cada 3 capítulos, a história ela tá meio que amarradinha. Então a gente viu tudo que aconteceu em York nos capítulos 1, 2 e 3, nos capítulos 4, 5
e 6, a gente viu o Mr. Norrell ascendendo e caindo em Londres, e agora a gente vê toda a mágica dele acontecendo, ele trazendo a Emma de volta, e a situação mudando de novo pro lado dele, né? Então, os próximos Sim. 3 capítulos a gente espera que também estejam conectados de alguma forma. E, enfim, acertamos muito, somos muito inteligentes. E ficou bem legal de comentar assim, porque não fica muito uma sensação, apesar de que a gente sabe que tem coisa por vir, Sim. fica a sensação de que tá tudo fechado, né? Isso. A ideia daquele ciclo de capítulos foi fechado ali de 3 em 3, nessas tríades, né? É como se ela contasse uma historinha em 3, que continua no próximo, mas tem um finalzinho, tá entendendo? É como se, Sim. sei lá, como se fosse uma série. Vamos aqui falar agora dos pontos positivos e pontos negativos que a gente considerou. É mais pra amarrar nossas ideias a respeito dos capítulos e dar um fechamento, né? Eu amei ver mais da dinâmica do Light e Lascelles, sabe? Eu tava lendo e pensando a respeito deles, e eu vejo que eles são meio que o mesmo tipo de pessoa, apesar de terem comportamentos e visão ali do ao redor deles bem distintas, mas que são pessoas que estão sempre ali, meio que usando dos outros, sabe? Que não tem relações muito profundas, estão sempre querendo algo em troca. E, enfim, eu acho o comportamento dos dois, principalmente no primeiro capítulo e em parte do segundo, assim, excelentes. Eu me divirto muito com os dois, apesar de eu achar os dois pessoas detestáveis. Eu considero o Drolight muito esperto em algumas situações, como no momento em que a mãe da Emma oferece dinheiro pro Mr. Norrell, né? Que ele já vem intervindo, não pense nisso, isso não é sobre dinheiro, a gente tá aqui como amigos, a gente veio ajudar uma família necessitada. E assim, que balela, né? Não é sobre dinheiro, mas eles querem alguma coisa em troca. O próprio Mr. Norrell quer, ele também. Só que ele dizendo isso faz parecer que eles são pessoas de bom coração, assim, eu acho esse... Sim. Ele é sutil, mas... é óbvio que ele tá fazendo ao mesmo tempo, acho maravilhoso. E o Drolight, eu acho que ele tem um papel importante porque é ele que costura essas relações, né? Sim. Porque o Lascelles, ele fica ali de espectador porque ele vê tudo como se fosse um espetáculo, né? Pra ele se divertir às custas dos outros. Mas quem costura esses acordos, quem tem esse jogo de bom dias, boa tardes, assim, essa sutileza... É o Drolight, né? É verdade. E eu amei ver um criado mágico, um ser mágico, na verdade, né? A gente não sabe muito bem quem ele é ainda, mas só o fato dele estar aparecido eu achei maravilhoso. Eu quero mais, muito mais. Os meus pontos positivos, que eu gostei bastante nesses capítulos, foi ver o Mr. Norrell totalmente dividido, colocando ali em xeque as convicções dele, né? A visão que ele tinha de uma coisa... ele era tão certo e ele era tão engessado ali naquela visão de que os criados mágicos não deveriam ser empregados, a magia do Rei Corvo não deveria ser usada. E, de repente, para ele conseguir realizar as ambições dele, ele tinha que se ver nessa difícil posição de fazer exatamente tudo que ele abomina e tudo que ele diz que não é pra fazer. Então eu gostei de ver esse conflito dele e gostei de ver ele sendo atormentado aí pelas escolhas dele. E também, como tu falou, claro, gostei muito das interações do Norrell, Lascelles e Drolight, porque eles são pessoas tão diferentes. Então, por mais que a situação seja tensa, é divertido ver a interação deles ali, né? Enquanto eu lia, eu tive muita sensação de que enquanto o Drolight ele tá ali acreditando que... ele acredita plenamente que o Norrell é capaz de fazer o que ele diz que é capaz de fazer. Enquanto que o Lascelles, ele é exatamente o oposto. Ele tem certeza que o Norrell não sabe fazer aquilo e que ele vai passar vergonha se ele tentar. E às vezes eu acho que a mentalidade dele é um pouco a nossa mentalidade enquanto pessoas de um mundo onde magia não existe. Se aparecesse alguém com essas ideias, a gente ia achar que ele era louco e provavelmente a gente queria ver o que vai dar isso aí, o que é que vai acontecer. É aquela coisa, você tá ali assistindo só pra ver tudo dar errado, né? E no fim das contas sair com aquela sensação de assim, eu já sabia, eu avisei.
Eu tinha certeza, Sim. entendeu? Às vezes ele é tão cético que parece até que ele tá descolado desse universo, que Sim. apesar de ninguém ter visto magia em 300 anos, é sabido que existe, né? Não é algo que não existe e é completamente fora do normal. Uhum, com certeza. E pontos negativos, os meus são... Teve só apenas 2 notas de rodapé, que nem são acréscimos à história, são apenas traduções do latim, como a gente falou antes, né? A gente já tá no 9º capítulo, nada do Jonathan Strange. Ai, eu quero muito saber dele, quero muito ver ele, enfim. E também nada do segundo, saudade segundos. Saudade de segundos. Olha, assim, eu não consegui achar pontos negativos, né? Eu acho Uhum. que é difícil achar. Mas se eu Sim. pudesse reclamar de alguma coisa, foi que os capítulos foram curtinhos, né? Queremos sempre mais. Sim, com certeza. Mandem mais, mandem sempre. E agora vamos falar um pouquinho da série, né? A gente continua no primeiro episódio, mas ele chegou ao fim, apesar de que tem eventos que acontecem nele, que ainda vão acontecer mais pra frente no livro, né? Mas a gente já falou disso antes, a série é bem curta, então eu precisava dar uma resumida nas coisas. Quando o missionário recebe do Drawlight a notícia de que a Emma morreu, ele já tá prestes a voltar a York, né? Ele tá arrumando as coisas, enfim. Ele vai embora, porque ele considera que acabou ali a situação dele em Londres, né? Com a negativa do Sir Walter, não tem mais o que ele fazer na cidade. E é interessante observar na cena como o Drolight e Lascelles, eles estão na porta, né? Prontos pra ir embora. É como se, assim, a relação deles acabou ali. Eles estarem na porta, pra mim, significa que não tem mais nada daquela relação que eles possam se aproveitar. Como se fosse, assim, tipo... você não tem mais nada a nos oferecer, então a nossa amizade acabou. Sabe? E quando Sim. o Missionário, ele começa a falar de trazer a Emma de volta à vida, o interesse dos dois pelo Missionário volta, e eles vão se aproximando, bem interessados, sentam de frente a ele. Assim, a dinâmica dele, o comportamento, né, a expressão física dos dois muda completamente do início da cena, né? Eu acho que isso é um recurso legal, né? Que o audiovisual tem, porque no livro a gente pode entender um pouco mais do que se passa na cabeça de cada um deles, mas eu acho que quando a gente passa para imagens, eu acho que essa posição, como tu falou, de estar indo embora e depois ir de fininho entrando na casa de novo, ajuda a ilustrar como eles são interesseiros, né? Sim, Fica exatamente. claro, a gente não pode ouvir os pensamentos deles, mas as atitudes falam mais do que as palavras, né? Com certeza. E como falam. A gente elogiou muito, né, no episódio passado, os atores que interpretam o Drolight e o Missionário, que são o Vincent Franklin, que interpreta o Drolight, e o Ed Marson, que interpreta o Missionário. Nesse episódio eu queria falar um pouquinho do Lascelles, que é o John Heffernan, que também é excelente. Assim, ele baixou, digamos assim, o personagem, e ele conseguiu demonstrar perfeitamente toda o deboche, a ironia, enfim, até pelo olhar, né, a expressão dele quando vê o Norrell ali na crise existencial dele, é muito bom, assim, ele conseguiu realmente interpretar belíssimamente o personagem. O elenco todo dessa série é maravilhoso. Enfim, fica aqui o elogio a ele. Quando eles chegam na casa da Mrs. Winterton, ela não tá tão emocionada, ela não conversa com o Norrell, dá pra entender o porquê, né? Eles precisavam dar uma enxugada na cena. E na série, o Drolight e o Lascelles, ele não chegam a entrar no quarto com o Mr. Norrell pra ver a Emma morta, né? E o Norrell já dispensa os dois na porta, entra, e aí até tem um criado lá que fecha a porta e não deixa os dois acompanhá-lo. A gente não vê o Missionário falando em latim, o que é uma pena, eu gostaria muito de vê-lo. Mas dá pra entender o porquê. Ele tá só lendo o livro, ele murmura, a gente não escuta o quê, e logo em seguida o cavalheiro de cabelos de algodão aparece. Na cena com o cavaleiro de cabelo de algodão, o cabelo não parece muito com algodão, né? Parece mais uma peruca mesmo. E a cena ela é bem mais sombria na série. No livro, é como se o cavaleiro fosse bonito, ele é elegante. É dito que as roupas dele, né, ele tá vestido como um cavaleiro comum, mas que a roupa dele tem uma cor nunca vista, assim, é de um verde muito vibrante. E na série a gente vê um ar mais assustador.
Eles usam até um design de como se fossem folhas na roupa dele, é como se fossem umas folhinhas. E, de certa forma, as vestimentas dele aparentam estar um pouquinho empoeiradas, meio puídas, sabe? Como se tivesse uma certa decadência na forma dele se vestir. Eu acho que isso foi uma forma de eles deixarem bem claro o que é o reino, as outras terras, né? O reino das criaturas mágicas e o que é o mundo real, por assim dizer. Eu acho que eles fizeram mudaram essa questão de design para deixar isso bem marcado, o que seria uma coisa e o que seria outra. Mas eu acho que também o fato de que a cena foi bem mais sombria, eu acho que ela passa bem a ideia de como que é lúgubre essa casa onde elas vivem, né? Porque no livro isso é repetido, eu tinha comentado anteriormente que é sempre reforçado que a casa é fria, a casa é escura, que é esquisito. Então, eu acho que a forma como foi feito na série transpareceu bem o quanto que é sombrio, né? O ambiente que eles estão. Sim. E ficou bem mais assustador, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente sente muito mais o medo do Mr. Norrell, né, na série, do que no livro. No livro, ele tá incomodado, mas na série, assim, é pavor que a gente percebe, né? O ator demonstra, a cena meio que impõe isso, e, enfim. Eu gosto desse recurso, apesar de ser diferente do livro. Eu acho que cinematograficamente ele acaba sendo mais funcional. Mas, enfim, não sei, assim, o que dizer. Não sei e também é se, uma coisa... eu consigo dizer que um é melhor do que o outro, sabe? Eu acho que os dois funcionam. Sim. Não, eu ia só dizer que eu acho que é uma coisa também da paleta de cores da série. Eles têm todo um visual mais sombrio, assim, cores mais fracas, né? A saturação das cores é baixa, então pra mostrar as coisas, às vezes, como é dito no livro, ia sair um pouco dessa paleta que eles escolheram, né? Sim, com certeza. E é interessante que até esse medo que o Mr. Norrell demonstra leva ele a deixar bem claro, né? A querer que o Cavalheiro confirme que ele não vai mais voltar. Né? Que o trato tá feito ali, pronto. Cada um vai fazer a sua parte e eles não vão ter mais contato. Enquanto no livro isso não acontece. No livro, né, quando o Mr. Norrell termina com o Cavalheiro, a Emma volta, é ele que sai do quarto e chama todo mundo pra vê-la, né? Ele sai, inclusive, dizendo que a Emma quer ver a mãe. Na série, não. Todo mundo entra quando há enfim, alguma coisa... Eles sentem na casa que alguma coisa acontece lá naquele quarto, né? Eles entram de uma vez e todos presenciam a Emma voltando, acordando, digamos assim, né? É bem legal essa cena. E é ótimo porque... Todos viram de fato, né? Eles não só veem ela viva novamente, mas eles veem ela despertando. E ela acorda bem cheia de energia. Ela parece até meio bêbada. Ela pega o noivo pra dançar. E é a mãe dela que nota o dedo faltando. E o Mr. Norrell, ele vai embora meio fugido, meio assustado. Ele nem chega a conversar com o Sir Walter. Acho que o que vem pelos próximos capítulos são coisas emocionantes. Estou extremamente empolgada pra ler e pra comentar aqui com vocês. Enfim. Sim. A gente vai encerrar aqui o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos daqui a 15 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!